Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 25 de março, sexta-feira, vamos terminar esta semana falando sobre anorexia. É um tema que a gente fica preocupado porque se ouve falar muito, ainda existem muitos casos e às vezes os casos podem levar a complicações, inclusive fatais. Os abraços vão para a nossa querida amiga que faz aniversário hoje, Adriana Linares Martins Machado, esposa do Aires, mãe da Andresa, pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma trabalhadora dioturna, ela não descansa. É uma pessoa que me ajuda muito no meu mandato, que eu tenho um carinho muito especial. Pode ter certeza, Adriana, que as coisas vão melhorar cada vez mais em nossas vidas e você tem ajudado muitas pessoas, você é muito querida por uma parcela grande da população e também pelos funcionários da Prefeitura, da Câmara Municipal. Você buscou um espaço que hoje é seu por merecimento, pelo seu esforço, pelo seu suor. Que Deus continue te abençoando. Parabéns. E também para a aniversariante Ana Lúcia de Lima. Ela é funcionária do PABX da Câmara Municipal e a gente também oferece a você, Ana Lúcia, votos de muita realização pessoal, familiar, sucesso profissional, que Deus possa continuar te abençoando sempre. Parabéns e seja sempre feliz. A anorexia é caracterizada pelo medo de engordar e acomete muitas adolescentes. Elas se olham no espelho e sempre se sentem gordas, mesmo estando muito abaixo do peso ideal, e com aspectos de pessoa desnutrida. A anorexia é um transtorno grave e que, se não for tratado de forma adequada, pode levar, inclusive, à morte. Para vocês verem, a anorexia não escolhe casa, não escolhe situação financeira e quando a gente se dá conta, pode ser tarde demais. Por isso vamos prestar muita atenção no programa de hoje. Estamos aqui com uma amiga nossa, ela que é psicóloga, amiga já de vocês, doutora Maria Helena Quilião. Tudo bem, Maria Helena? Tudo bom, doutor Paulo. É um prazer tê-la aqui mais uma vez, até porque esse tema, nós recebemos muitas cartas, e-mails, as mães estão muito preocupadas com suas filhas, e é principalmente as meninas, as moças, por conta de uma vaidade exagerada, por conta de um trauma, muitas vezes, de família. E eu começo lhe perguntando, do ponto de vista psicológico, o que vem a ser anorexia? Doutor Paulo, a anorexia é um distúrbio alimentar que tem consequências psiquiátricas. Então a pessoa ela se vê obesa, mesmo não estando, então há um problema na percepção da imagem corporal dessa pessoa. E ela se vendo obesa, ela pratica longos períodos de jejum, tanto de alimentos quanto de líquidos, pratica exercícios de modo excessivo, pode muitas vezes ingerir diuréticos e laxantes e também provocar o vômito. Quer dizer que é realmente sério, né? Sim. Não é uma brincadeira, não é uma gripezinha que vai passar, não. Não é um amor de verão, como a gente fala, é uma coisa que pode complicar. Muito. E você considera, então, a anorexia como sendo uma doença ou um transtorno alimentar? Bom, para a população entender, doença é toda a anormalidade no físico, no organismo. Então, a pessoa que pratica anorexia não tem nenhuma anormalidade. Mas é um distúrbio psicológico, sim, porque há uma percepção errada. Essas pessoas que praticam são chamadas anoréxicas e elas têm um pensamento correto em todas as áreas da vida, exceto no que tange à imagem corporal. Então, quando ela se olha no espelho, ela se vê disforme, obesa. Então, isso nós classificamos dentro da psicologia como um distúrbio psicológico. Essa compulsão que o brasileiro tem, porque até alguns anos atrás, Maria Helena, não era assim, mas hoje é uma compulsão. Todo mundo quer fazer dieta. Dietas miraculosas, dietas lua, melancia, abacaxi, de comer muita carne gorda. Cada hora inventa uma coisa, né? E recentemente uma televisão aí
pela segunda vez quase que seguida, passa um programa de reportagem só sobre esse tipo de comportamento obeso, que hoje a metade da população mundial se encontra nesse estágio. E será que isso também dá uma predisposição a desenvolver a anorexia ou não tem nada a ver? Sem dúvida. Né? Há linhas dentro da psicologia que acreditam que a anorexia sempre existiu. Né? Desde o século VII houve casos clínicos documentados, mas hoje a gente vê um boom, né, da anorexia. Porque na televisão, na mídia, nas passarelas, nas revistas, todos exigem que a mulher deve ser extremamente magra. Né? Então, essa imposição da mídia vem agravando as situações de muitos jovens atualmente na nossa sociedade. É só nas mulheres ou os homens também têm problema de anorexia? Em 90% dos casos acomete mulheres, né? Mas existe 10% de jovens, né, do sexo masculino que são muitas vezes assim, imposto a imposição de estar perdendo peso ou estar mantendo peso, como por exemplo no caso de jóqueis, atletas olímpicos, até modelos do sexo masculino. Então 10% pratica também a anorexia. Qual que é a diferença, Maria Helena, entre anorexia e bulimia? Bom, ambos são transtornos alimentares, né? Esses dois distúrbios são realizados de modo solitário. Então, qual que é a diferença? A anorexia, a pessoa, ela não come, né? Passa dias e dias num período de jejum muito completo e absoluto, que não ingere líquidos e nem alimentos. Já a bulimia, ela come sim, né? De 2 a 3 vezes na semana, ela realmente elabora verdadeiros pratos gastronômicos muito variados, ingere aquilo de modo rápido e depois também pelo medo de se tornar obesa, ela pratica o vômito. Então são dois distúrbios bem diferentes, mas os dois que comprometem muito o físico. E é perigoso tanto um quanto o outro. A gente não deve querer jamais radicalizar nesse sentido. Doutora Maria Helena, a anorexia pode matar? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje importantíssimo, anorexia. Exatamente. É esse distúrbio comportamental em relação ao alimento, uma patologia até psiquiátrica, que a gente sabe que se não for tratado, se não for diagnosticado, pode complicar. Estamos aqui com uma especialista, uma amiga nossa, amiga de vocês, doutora Maria Helena Quilião. Maria Helena, eu lhe perguntei no bloco anterior, anorexia pode matar? Sim, doutor Paulo. Infelizmente, de cada 100 pessoas que praticam anorexia, 10 chegam a morrer. Né? E a causa da morte geralmente é por fome, né? Esses jovens morrem de fome ou por problemas cardíacos, porque ficar sem nutrientes, né? O organismo ele pede isso e caso a pessoa não dê, porque é necessário dizer que é um jejum que a pessoa se impõe, né? E se caso ela não coma, o organismo tende a entrar em falência e ela vir a morrer. Quer dizer, uma inanição, que é a falta da alimentação, levando uma automutilação, né? A pessoa está se deteriorando, quer dizer, isso é gravíssimo. Eu sei que eu já vi depoimentos de mães que perderam filhas, modelos. Cansei de ver isso a nível nacional. Todos vocês já acompanharam isso. E que acabaram indo à morte, complicações respiratórias, cardíacas, como a Maria Helena bem explicou. Então vamos buscar realmente um diagnóstico precoce, vamos mudar o nosso jeito dentro de casa, vamos mudar esse estereótipo que existe hoje de ser magra, de ter que ser magra. Às vezes a constituição daquela pessoa é de ser mais cheinha. Claro que os exageros, nem para muito, nem para pouco, não deve ter mesmo. Mas a gente tem que ter bom senso e isso faz a diferença. Então, tem como fazer um tratamento para isso? Sem dúvida, né? É imprescindível que essa jovem, assim que a família perceba que ela está tendo esses comportamentos anoréxicos, que leve ela para uma equipe multidisciplinar, né, composta por um psiquiatra, uma psicóloga e um profissional da área de nutrição,
E aí seja feito realmente um programa, não somente com essa jovem, mas com toda a família. Né? Porque o que acontece, doutor? Geralmente a família não chega a perceber que essa menina fica sem comer. Então, nas horas de refeição, ela sempre alega que já comeu antes, ou que não está com fome, ou ainda chega a sentar-se à mesa, servir o seu prato, mas fica brincando com a comida e acaba que não ingere nada. Então, se a sua jovem está praticando esse tipo de comportamento, esteja atento. Podemos estar diante de um caso de anorexia. É alarmante. Eu acho que preocupa todos, inclusive eu, que tenho 2 filhas adolescentes, é preocupante. A gente vê isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não para achar que vai acontecer. Você acha que só acontece na casa do vizinho, né? Lá no Japão achava que nunca ia acontecer aquilo. Olha lá o problema todo. Então a gente tem que estar de olho aberto, sim. E como que você acha que os pais de uma moça ou de um rapaz com anorexia devem proceder? Olha, eu vejo que é imprescindível que haja uma cultura, né, que faça contraponto à mídia, que tenta incutir desde crianças, né, e jovens a questão de que a beleza deve estar acima da saúde. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Na verdade, a saúde deve estar acima de todas as outras questões. Então, tente elogiar a sua filha, né, tente perceber que cada raça tem a sua beleza, cada pessoa tem suas características que devem ser exaltadas. Né? Então, você que é pai, você que é mãe, tente fazer contraponto a essa imposição que a mídia coloca, de que o belo é ser extremamente magra, desrespeitando mesmo as características genéticas de cada pessoa. Maria Helena, eu às vezes fico preocupado, né? Eu vendo você falar, eu entendo, eu compreendo perfeitamente, acho isso fantástico, a gente tem que mudar. Mas é muito difícil mudar dentro de casa se a nossa casa é restrita àquele espaçozinho ali. E os nossos filhos, eles vivem mais fora de casa, conforme a idade vai avançando. Um filho com 13, 14, uma moça com 15 anos, ela tem a escola, as amigas, ela sai à noite, final de semana ela sai, ela tem as amizades, ela tem os eventos. Quer dizer, esse contexto, nós não vamos conseguir mudar assim. Você não acha que teria que ter uma campanha a nível nacional? E aí o governo federal tem que se empenhar nisso para que a gente possa reverter esse quadro, porque está muito crescente o número de anoréxicas aqui no nosso país, está muito frequente os casos de anorexia e as consequências gravíssimas. A gente que é da área médica tem observado isso, os próprios seminários, encontros médicos, esse tema tem sido pautado com muita frequência. Tanto a anorexia como a bulimia. E também o bullying, que hoje é uma outra ferramenta aí dentro das escolas. E às vezes até essas que estão com excesso de peso acabam sendo intimidadas pelos colegas. Quer dizer, o que mais pode ser feito? Porque dentro de casa está ótimo, todo pai e toda mãe vão tentar reverter o quadro. Mas você não acha que está na hora de uma mega campanha? Podemos começar aqui em Campo Grande. Eu acho que Campo Grande ele já fez tantas coisas como pioneiro no Brasil, mas você não acha que tem que haver uma conscientização global da sociedade? Sem dúvida. Né? Na verdade, esse seria o ideal. Está realmente discutindo na sociedade brasileira, né, que é tão diversa, né, com jovens de tantas raças, e de repente que o belo é realmente ser saudável e não ser extremamente magra. Então, o ideal seria exatamente isso, né, como o senhor elaborou aquele projeto sobre bullying nas escolas, fosse feito também um projeto sobre bulimia. Né, e anorexia, que é um mal que assola muito jovens, né, as porcentagens são grandes, né, chega nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, pessoas e jovens realmente que necessitam dessa orientação. Isso teria que ser feito no âmbito nacional. Talvez realmente Campo Grande poderia aqui, né? Começar esse projeto. Nós fizemos o projeto da bulimia, eu e a vereadora professora Rose, e já está em estudo já a parte jurídica, fazendo para palestras educativas sobre anorexia e bulimia. Porque o bullying já é uma lei municipal, já existe aqui em Campo Grande. Mas eu gostaria, Maria Helena, que você participasse com a gente nesse projeto. Já estou te convidando publicamente aqui para irmos às escolas, darmos palestras, levarmos informações. Você que tem esse dinamismo de informações, é uma pessoa culta nessa área. Se você topar, a gente vai desencadear essa campanha aqui em Campo Grande. Terei muito prazer de participar.
Tá aí, ó. Então nós vamos instituir, vamos estar aqui falando como é que isso vai acontecer a nível de Campo Grande. E você no interior pode nos mandar e-mails, cartas, para a gente também propor essas palestras aí no interior, para que vocês possam também ter todo o conhecimento adquirido nessa área. Maria Helena, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e o programa está sempre à sua disposição. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui novamente com o senhor e estar podendo ajudar a população, que eu vejo que realmente é uma demanda que a população até então, né, não tem essa informação. Esse programa está sendo pioneiro de auxílio à população. Tá vendo, gente? Basta a gente querer para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Se você ainda tem dúvidas sobre anorexia ou outros tópicos da área da saúde, críticas, sugestões, até denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Um ótimo final de semana a todos vocês, muita paz, muita harmonia. Se beber, não dirija, mas o ideal é que você não beba. A bebida alcoólica não leva a felicidade a ninguém. Tomem muito cuidado com o trânsito, principalmente com a bebida alcoólica. No próximo programa vamos falar sobre anemia falciforme, uma doença comum que ainda afeta muitos bebês e é pouco conhecida. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até segunda-feira.